Imagine um Space Marine de Warhammer 40K. 2,5 metros de altura e uma armadura de ceramite que parece um tanque ambulante. É o ápice da fantasia de poder. Mas, se você realmente tentasse construir um monstro biológico desses, ele dominaria o campo de batalha ou simplesmente desabaria sob o próprio peso? Hoje vamos ranquear 10 super soldados lendários, não pelos feitos, mas por uma conta cruel. Força bruta versus viabilidade científica. A gente olha para um horizonte de 50 anos para separar os desastres biológicos do F-Tier das obras-primas de engenharia no S-Tier. O resultado não é o que você imagina. E a gente começa justamente com os ícones que chutam as leis da física pela janela. Em 10º lugar, o Space Marine cai direto no F-Tier. No lore, eles têm um tal de Black Carapace e um monte de órgãos extras. Mas biologia não é jogo de Tetris. Você não pode simplesmente enfiar um segundo coração e um terceiro pulmão dentro do peito humano sem tirar tecidos essenciais. Não é redundância, é superlotação que leva à falha hidráulica imediata. Mas o golpe fatal aqui é a lei do quadrado cubo. Quando você aumenta um organismo, a massa cresce ao cubo, enquanto a força estrutural dos ossos cresce só ao quadrado. Resultado, um humano de 2,40 metros feito de osso biológico quebraria as pernas só de ficar em pé. Gravidade é o inimigo final. Sem trocar todo o esqueleto por nanotubos de carbono, um Space Marine é estruturalmente impossível. E para sustentar esse corpo absurdo, eles precisariam comer o tempo todo. Um pesadelo logístico. Não é ficção científica, é fantasia com músculos demais. O número 9 é Albert Wesker, de Resident Evil. O poder dele vem do vírus progenitor, que seria tipo uma terapia gênica retroviral turbinada. Só que na vida real, vetores virais levam meses para alterar o fenótipo. Wesker muda em segundos, biologicamente impossível, mas a física é ainda pior. Ele ignora a conservação de massa. Você não pode ganhar músculos, veias saltadas e olhos brilhando do nada. E a supervelocidade? Para se mover rápido demais para o olho humano acompanhar, os músculos precisariam contrair com força absurda, gerando toneladas de calor. O corpo não tem como dissipar isso instantaneamente. Se Wesker realmente corresse daquele jeito, cozinhava os próprios órgãos no meio do sprint. Ele fica no D-Tier, porque sem um sistema de resfriamento à base de nitrogênio líquido, ele é basicamente um crime contra a termodinâmica ambulante. Em 8º lugar temos Geralt de Rivia. O teste das ervas é tipo uma versão medieval grotesca de condicionamento químico extremo, com mutação induzida. Cientificamente, ele é o mais plausível entre os tiers inferiores. A gente sabe que coquetéis químicos mudam o corpo. Vide esteroides modernos. Pense nisso como toxicidade controlada, estilo quimioterapia agressiva. Os olhos de gato? Totalmente plausíveis. É o mesmo princípio do tapetum lucidum em animais noturnos. O problema aqui não é biologia, é logística militar. A taxa de sobrevivência é de 30%. Isso é desastre absoluto. Nenhum exército sobrevive perdendo 70% dos recrutas na fase de treinamento. Geralt é D-Tier porque, apesar de funcionar biologicamente, é um investimento militar falido. O número 7 vai irritar muita gente. Capitão América é o padrão ouro dos super soldados na ficção, o moral compass da Marvel. Mas olhando para a ciência, Steve Rogers é C-Tier. A história é simples. Um garoto franzino toma o soro do super soldado, recebe Vita Rays e sai da cápsula um palmo mais alto e 40 quilos mais pesado. Isso é uma violação descarada da conservação de massa. Você não cria músculo e osso do ar. A menos que aquela cápsula estivesse enfiando 20.000 calorias por segundo no Steve por algum tubo invisível, a matemática simplesmente não fecha. Sobre os Vita Rays. Na vida real, o equivalente seria inibir miostatina, aquela proteína que limita o crescimento muscular. Dá para fazer isso com terapia gênica. Acelerar isso ao nível do filme causaria câncer, não tanquinho definido. Capitão América é um símbolo S-Tier de esperança, mas C-Tier de ciência porque ignora o tempo biológico e as leis de conservação. Por isso, o número 6, o Soldado Invernal, já sobe para B-Tier. Bucky Barnes é basicamente o Capitão América sem a mágica biológica e com muito mais engenharia realista. O braço biônico dele é surpreendentemente plausível. Isso já existe, chama-se Targeted Muscle Reinnervation.
TMR. Médicos redirecionam os nervos amputados para músculos do peito. Quando o paciente pensa fechar a mão, o músculo contrai, sensores captam o sinal e a mão robótica fecha. Outro ponto essencial: ósseo-integração. Não dá para prender um braço metálico com um cinto. O torque quebraria o ombro do indivíduo. Então o metal é fixado diretamente no osso e o osso cresce ao redor dele. O condicionamento mental, infelizmente, também tem base real. MKUltra, condicionamento pavloviano, quebra psicológica. O único ponto irreal é a durabilidade extrema, mas o conceito do corpo cyborg é sólido. Bucky é muito mais viável que um soro mágico, por isso, B-Tier. O número 5 leva a tecnologia para dentro do sangue. Bloodshot fica no B-Tier porque trabalha com o conceito de nanites vasculares. Nos quadrinhos, bilhões de máquinas microscópicas reparam o corpo dele e aumentam a força. Parece sci-fi puro, mas estamos no começo dos nanorobôs médicos. Hoje já existem nanobots de DNA que entregam quimioterapia direto em tumores. O princípio é válido, a parte da regeneração instantânea, porém precisa de cautela. Crescimento celular rápido demais gera calor letal, mas os nanites podem funcionar como superplaquetas mecânicas, estancando feridas, soldando artérias, criando talas internas. Isso é fisicamente possível, não é regeneração mágica, é reparo mecânico. O que impede o A-Tier? Energia. Bilhões de robôs no sangue precisam de combustível. Baterias são pesadas e ineficientes. Sem uma mini fonte nuclear no tórax, os nanites morreriam após um combate. Bloodshot é funcional no conceito, mas a energia ainda é o elo perdido. Em quarto lugar está Solid Snake. Você pode achar que um clone deveria estar perto dos fiascos biológicos, mas Snake é surpreendentemente plausível. O projeto Les Enfants Terribles é menos mágica genética e mais seleção de genes favoráveis, algo que já entendemos bem. Genes como o ACTN3 influenciam fibras musculares explosivas, outros melhoram a eficiência de oxigênio. Clonar alguém com todos esses genes funciona. Clonar habilidades de combate, não. Mas clonar a neuroplasticidade que permite aprendê-las rápido, isso sim. O que coloca Snake no A-Tier de verdade é o SOP System. Na lore, nanomáquinas regulam dor, adrenalina e emoções para manter o soldado funcional. Parece fantasia, mas DARPA já trabalha com estimulação nervosa para modular trauma e respostas autonômicas. Snake é um humano pico, auxiliado por controle farmacológico e cibernético. A única falha realista é o envelhecimento acelerado por telômeros curtos, exatamente o que vemos em mamíferos clonados. O número 3 leva o conceito de integração ao limite máximo. Motoko Kusanagi, de Ghost in the Shell. A Major é a definição de prótese corporal total. Em vez de um braço biônico, ela substitui tudo, menos o cérebro e a medula. A base é o Brain Computer Interface, BCI. Empresas como Neuralink já desenvolvem chips que permitem comunicação direta cérebro-máquina. O cérebro cibernético da Major é só uma versão com mais banda e mais estável. A parte difícil, manter um cérebro vivo fora do corpo. Você precisaria de um sistema perfeito de oxigenação, filtragem e regulação química, substituindo fígado, rins e pulmões. Também precisa de estímulos sensoriais constantes para manter a sanidade. Sem tato e propriocepção, a mente se perde. Mas Kusanagi é A-Tier, porque elimina totalmente os limites do corpo humano. Ela não sofre fadiga muscular, não quebra ossos, não sente impacto como um humano. Se o braço dela amassa, ela vai no mecânico, não no hospital. É a prova de que, às vezes, melhorar o corpo significa substituir o corpo. O número 2 é talvez a visão mais realista do futuro militar. Prophet e o Nanosuite, de Crysis. Essa tecnologia supera os ciborgues porque é não invasiva. Você não arranca membros para usar, você veste. O modo Maximum Strength é baseado em polímeros eletroativos, EAPs. São músculos artificiais que se contraem com força enorme quando recebem tensão elétrica. Já usamos isso em robótica macia. Um traje coberto de EAP funcionaria como um segundo sistema muscular, amplificando força sem pistões hidráulicos pesados. A armadura também faz sentido. O Maximum Armor funciona com fluidos de espessamento por cisalhamento, líquidos que viram sólidos ao serem impactados. Combine isso com camadas de grafeno que é 200 vezes mais forte que aço.
aço e você tem uma pele flexível que vira tanque instantaneamente. Prophet é A-tier, porque o Nanosuit é o multiplicador perfeito. Ele aguenta o impacto, reforça a força, protege do ambiente, enquanto o humano fornece estratégia. O único obstáculo é energia. Baterias morrem, mas a física do traje é totalmente viável. O número 1 é o programa Spartan's Guns, de Halo, e Master Chief leva o ouro porque, enquanto Prophet veste uma arma, o Spartan é a arma. A UNSC entendeu a verdade que emperra os outros tiers. Mesmo com armadura perfeita, o corpo humano é um saco frágil, cheio de líquido, que quebra com manobras de alta força G. Então eles não só fizeram o traje, reconstruíram o piloto para suportar o traje. Vamos aos upgrades. Ossificação cerâmica carbeto. Eles revestem o esqueleto com cerâmica avançada. Isso é plausível. Já usamos titânio e cerâmicas porosas em enxertos ósseos. Diferente do Space Marine, que tenta vencer a gravidade com massa bruta, o Spartan reforça a estrutura existente. Implantes catalíticos da tireoide. É basicamente terapia hormonal agressiva direcionada durante a puberdade, maximizando densidade óssea e massa muscular, sem violar termodinâmica como o Wesker. Mas o que transforma o Spartan no topo absoluto é a interface neural. A armadura Mjolnir se conecta direto a uma malha neural na base do crânio. Isso ignora totalmente o tempo de reação do corpo, que depende de impulsos eletroquímicos lentos. A Mjolnir lê o comando motor no cérebro e executa instantaneamente. O traje se move antes do corpo conseguir se mexer. Na lore, humanos comuns que tentaram usar a armadura tiveram ossos pulverizados porque o traje acelerou mais rápido do que o corpo suportava. Isso é física pura, mas essa viabilidade cobra um preço sombrio. Os aumentos só funcionam em crianças com marcadores genéticos específicos antes do fim da maturação óssea. Não dá para fazer um Spartan adulto. Você tem que sequestrar crianças e moldá-las. O Spartan Segundos é S-Tier, porque trata o soldado como parte de um sistema maior, combinando a resistência biológica de Geralt, a integração cibernética de Bucky e o exoesqueleto de Prophet em uma única arma coerente e assustadoramente plausível. A verdade é que o super soldado do futuro não vai sair de um frasco azul. Ele vai nascer de engenharia, iteração e integração violenta entre máquina e biologia. O vencedor do futuro será o lado que aprender a unir ossos cerâmicos, uplinks neurais e exoesqueletos elétricos. Não é magia, é matemática. Agora me diz, qual desses upgrades você realmente encararia numa cirurgia? Comenta aí e não esquece de se inscrever para mais análises científicas da ficção.